Voltamos aí para o nosso segundo bloco dessa parte de composição do STJ, tá? E agora a gente vai falar a respeito da elaboração da lista tríplice. Presta atenção. Nesse bloco, a gente vai focar na parte que trata da estruturação da sessão, tá? E do modo como o tribunal vai elaborar uma lista tríplice. Então, tem uma vaga só e a gente vai elaborar essa lista tríplice para preenchimento de uma vaga. Nos próximos blocos, a gente vai detalhar quando tem que elaborar listas tríplices para preenchimentos de mais de uma vaga, tá bom? Então, nesse bloco, a gente se limita a tratar disso no regimento. É uma parte um pouco mais complexa e, vencida essa parte, o regimento vai de vento em popa, tá? Então, eu diria que do regimento inteiro essa é a parte um pouco mais complexa, tá bom? Vem aqui comigo na tela, então, para a gente dar uma olhadinha aqui no nosso slide, preparei para vocês aí, ó. Artigo 27 do regimento. Ele vai dizer o seguinte, ó. Aberta a sessão, será ela transformada em conselho. Ou seja, o que o presidente vai fazer é determinar a abertura da sessão e vai falar, bom, agora, senhores ministros, nós vamos aqui analisar os aspectos gerais da nossa sessão, do que a gente vai fazer, como é que vai acontecer a escolha dos nomes para a elaboração da lista. Deixa um tempo aí para vocês analisarem os currículos, não é, dos candidatos, a vida pregressa, se eles satisfazem os requisitos. Então, é meio que um bate-papo que vai acontecer ali nesse momento, tá? Então, olha só, nesse momento, aberta a sessão, a gente transforma em conselho e já faz essa análise. Os membros do tribunal receberão, quando possível, com antecedência mínima de 72 horas, vejam como o regimento fala em texto corrido, é sempre bom você vir aqui e colocar, né, em numeral, da data da sessão, a relação dos candidatos, instruída com cópia dos respectivos currículos. Qual é a importância de você encaminhar isso aqui? Porque o ministro ele já vai se inteirando de quem é ou para quem é que ele vai votar. Tá? Ele já vai fazendo uma análise, ele já vai verificando, bom, esse nome é bom, esse nome não é bom, e aí ele já vai tendo essa noção. Pelo menos 72 horas antes, tá? Mas cuidado, que na prova ele vai tentar dizer para você que é obrigatório o encaminhamento dessa lista para eles poderem saber. E não é obrigatório, ok? É sempre que possível. Beleza. Olha lá. Feito esse conselho, você encerra essa parte desse conselho, volta a sessão para ser pública. E uma vez tornada pública a sessão, o presidente designará uma comissão escrutinadora, que será formada por 3 membros do tribunal. Olha lá. Então, uma vez voltou a sessão para ser pública, né, eles já verificaram ali os documentos, os currículos, o presidente vai lá e indica uma comissão escrutinadora para poder auxiliá-lo na colheita dos votos, tá? Isso aqui é apenas para ajudar o presidente na coleta e na contagem dos votos, tá? Essa comissão escrutinadora é só para isso. Lembrando, 3 membros. Beleza, passando aqui. Bom, aqui está a previsão regimental para elaboração da lista, tá? Quando ela for lista única, mais uma vez, eu repiso. Olha lá o que diz. Olha o tamanho desse texto. Tratando-se de lista tríplice única, cada ministro no primeiro escrutínio, ó, na primeira votação, lembrando que é secreta, votará em 3 nomes. Então, cada ministro vota em 3 nomes. Por quê? Não é lista tríplice? Então é como se fosse assim. É como se cada ministro estivesse votando para um dos nomes da lista. Então você tem 3 nomes para preencher na lista, cada ministro indica um nome para cada posição na lista. Isso no primeiro escrutínio, tá? Se for necessário fazer em outros escrutínios, o número de votação a gente vai ver que é diferente. O número de votos que vai se fazer, tá bom? Vamos lá, volta comigo aí na tela. Olha só. Ter-se-á como constituída, finalizada a lista, se no primeiro escrutínio 3 ou mais candidatos obtiverem maioria absoluta dos votos. Lembra que eu falei? Se tiver pelo menos 17. Beleza? Do tribunal. Hipótese em que figurarão na lista pela ordem decrescente de sufrágios os nomes dos 3 mais bem votados. Então, se tiver lá 5 com 17 votos, que é perfeitamente possível, tá? O que vai acontecer, com mais 17, né, na verdade, é que a gente vai fazer uma lista tríplice. Então, os 3 primeiros vão integrar aí a lista com a base na ordem decrescente de sufrágio. Se eu não conseguir fazer isso aqui tudo, ó, é em primeiro escrutínio. Deixa eu sublinhar aqui, fazer um quadrinho aqui, ó. Tudo isso aqui é em primeiro escrutínio.
Se eu conseguir fazer isso aqui tudo e já conseguir na primeira votação, acabou. Não tem mais o que fazer. Se eu não conseguir, eu sigo. Efetuar-se-á segundo escrutínio e, se necessário, novos escrutínios, terceiro, quarto escrutínio, concorrendo em cada um deles o número de candidato correspondente ao dobro, guarda isso aqui, ao dobro dos nomes a serem inseridos. Então vamos imaginar que na primeira votação, apenas um nome foi preenchido, apenas um obteve a maioria absoluta dos votos. No segundo escrutínio, quem é que vai participar? Como eu tenho 2 vagas a preencher, então 4 nomes vão disputar essa segunda vaga. Tá bom? Beleza. E ainda na lista, a serem inseridos ainda na lista, de acordo com a ordem da votação alcançada no escrutínio anterior. Ou seja, os 4 mais bem votados nessa votação, excluído aí, obviamente, o primeiro que já está lá dentro, né? Então, o segundo colocado, terceiro, quarto e quinto, eles vão vir disputar no segundo escrutínio, ok? Então, o dobro do número de vagas a serem preenchidas, observando sempre a ordem de votação alcançada na votação anterior. Incluindo, entretanto, todos os nomes com igual número de votos na última posição. Então imaginem que o quinto colocado lá na primeira votação, ele teve o mesmo número, o quinto colocado teve o mesmo número de votos do sexto e do sétimo. Todo mundo que está lá empatado com o quinto, lembrando, vão vir para o segundo escrutínio 4, só que eu não conto o primeiro colocado, que tinha alcançado aqui o número de votos, certo? Então, nesse caso, vão participar todos aqueles que estiverem empatados com o quinto colocado, tá bom? Restando apenas uma vaga a preencher, será considerado escolhido o candidato mais votado. Aí, vale a pena a observação. É o candidato mais votado, não interessa se esse mais votado seja a maioria absoluta. Aqui não precisa. Então, olha que dica importante. Em se tratando de uma vaga a preencher, se tiver só mais uma a preencher, nessa votação, onde você só vai preencher uma vaga, você não precisa de maioria absoluta. Para todas as demais votações, você precisa de maioria absoluta. Para aquela onde você tem que preencher apenas a última vaga, não precisa de maioria absoluta. Ok? Tá claro isso? Então vamos embora. Com preferência, se tiver empate, tá? Vamos imaginar que 2 foram bem votados, e aí você vai dar preferência para o mais idoso. Tranquilo até aqui? Vamos ver se a gente entendeu isso aí que a gente acabou de tratar? Olha só, eu fiz um resumão pra gente quando se tratar de lista única. Vai estar resolvido o processo em primeiro escrutínio quando 3 ou mais candidatos obtiverem maioria absoluta dos votos. Aí está resolvido. Lembrando que cada ministro vota em 3 nomes. Ficou faltando 3 aqui, não tem problema. Cada ministro vota em 3 nomes. Neste caso, figurarão pela ordem decrescente de sufrágios os 3 nomes mais bem votados. Beleza? Para resolver no primeiro escrutínio. Quando não resolver em primeiro escrutínio, a gente vai para o segundo, terceiro, para o quarto, e aí a gente chama de sucessivos escrutínios. Quem é que concorre nesse segundo escrutínio? O dobro do número de nomes a serem inseridos na lista, ok? De acordo com o número de votos obtidos na segunda, na votação anterior. E mais, junto com eles, todo mundo que tiver igual número de votos na última posição, tá? Muito bem. Se eu tiver só uma vaga a preencher, nesse caso eu não preciso da maioria absoluta, basta a maioria simples, ou seja, o mais bem votado, né? Quem tiver a maioria ali dos votos. E em caso de empate, o mais idoso. Então, esses 2 últimos slides aqui, eles tratam da síntese, tá? Eles sintetizam aí de forma bem tranquila a votação para a elaboração da lista tríplice única. Beleza? Em primeiro escrutínio e em escrutínios sucessivos. E aí, aprendeu sobre a composição do STJ? Aprendeu sobre a elaboração da lista tríplice? Aprendeu a respeito da sessão de escolha desses nomes? Que
Que bacana! Se você quiser aprofundar um pouquinho mais a respeito do estudo do regimento interno do STJ, nos próximos dias eu vou estar lançando um curso completo do regimento interno do STJ para você que vai prestar o concurso público agora em 2018. Para isso eu peço que você fique atento aí nas redes sociais, o Professor Júnior no Instagram e no Facebook, e os primeiros que adquirirem esse curso que eu vou estar disponibilizando aí para vocês adquirirem terão um desconto especial. Então fique atento para você não perder esse desconto, ok? Muito obrigado pela sua participação aqui nesse curso, espero que tenha sido de grande valia para você e até o próximo.